Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Fernando Fávaro Busnardo, que é o chefe das relações de trabalho do Ministério do Trabalho aqui em nossa capital. Vamos conversar um pouco sobre o seu trabalho, em especial aquilo que é feito por esse Ministério na defesa do interesse de você, trabalhador. Aguardem na sequência. Olá, amigos do programa Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Fernando Fávaro Busnardo, que é membro do Ministério do Trabalho aqui em nossa cidade e também chefe das seções de relações de trabalho. Seja bem-vindo ao nosso programa e é com alegria que recebemos aqui, uma vez que já conhecemos seu trabalho e suas apresentações em diversos locais de nosso estado, sempre na defesa do interesse do trabalhador. Eu gostaria, doutor Luiz Fernando, que o senhor de imediato falasse àqueles que nos assistem a função do Ministério do Trabalho, em especial a relações de trabalho, a pasta onde o senhor milita. Obrigado, Solomar, pela oportunidade. É importante estar aqui, após 20 anos já na carreira de auditor fiscal do trabalho, poder demonstrar para o público a importância do nosso trabalho, o alcance das nossas ações, dizendo que o Ministério do Trabalho, hoje Trabalho e Previdência Social, ele tem esse enfoque social muito forte, intervindo nas relações de trabalho, buscando solucionar o que for possível e aquilo que não for possível adequar ao que a lei prevê, inclusive com a imposição de penalidades aos descumpridores da legislação trabalhista. Mas no caso das mediações, que é o nosso dia a dia, realmente sempre a busca por uma solução construída, discutida, dentro da lei, para que se promova o bem-estar da coletividade, dos trabalhadores, procurando preservar os empregos também. Doutor, aproveitando nessa sua entrada, esclarecimento, que eu acho que é muito importante nós levarmos a informação, porque o Ministério do Trabalho tem uma importância fundamental, em especial aos trabalhadores de nosso Estado e do nosso Brasil. Hoje, o Ministério do Trabalho, na sua área de relações de trabalho, quais os maiores problemas que chegam lá para buscar soluções? O senhor poderia definir para nós? É importante dizer inicialmente que o nosso conceito é muito bom perante a população. As pessoas atendem os nossos chamados e comparecem, às vezes por si só, às vezes acompanhados de seus procuradores, mas as demandas que chegam são as mais intensas possíveis. Desde o diálogo para se chegar aos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, como também para solucionar pontos que estejam em desajuste dentro de determinada empresa, que precisa ter a nossa intervenção para que se convença realmente da importância de se observar as regras, de se aplicar aquilo que foi negociado, que foi construído através do diálogo, porque senão uns cumprem, outros não cumprem, não fica legal. Se um trabalhador tem direito, o outro também tem. Sim. Isso é interessante, que você preste atenção, porque é um compromisso, é um dever que eles adotam em seus corações de defender os trabalhadores na conciliação e na busca de sempre de soluções aos problemas que lá chegam. Doutor Luiz Fernando, diante de tantas situações, solicitações que chegam por parte dos trabalhadores ao Ministério do Trabalho, existem algumas que a gente poderia pontuar como as mais frequentes? Os trabalhadores, eles podem nos procurar para serem orientados, como podem também formular as suas queixas. Muitas vezes, o empregador, por alguma dificuldade, ou até mesmo por desconhecimento da lei, está descumprindo uma regra. Um prazo para pagamento de uma verba de rescisão, a forma como contrata o trabalhador, muitas vezes ao arrepio da lei,
Nós precisamos ajustar sempre isso. Por isso nós orientamos também os empregadores, mas principalmente os trabalhadores na busca de seus direitos. Temos o nosso papel fiscalizador, que é muito importante, mas temos também essa condição de muitas vezes nos anteciparmos aos problemas e já solucionar. Dessa forma, temos recebido denúncias até as mais sérias, de assédio moral, de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil, que é uma chaga realmente no nosso país. Mas tem os problemas do dia a dia mesmo, aquele salário que não saiu no prazo, o vale transporte, essa semana não tem, como é que eu vou trabalhar sem o vale transporte, qual é o meu direito? O trabalhador nos procura humildemente para indagar e, às vezes, também denunciar aquele fato já recorrente, aquele fato que, infelizmente, já está atrapalhando a vida do trabalhador paranaense. Doutor Luciano, pelo aquilo que o senhor acaba de nos falar, na realidade o Ministério do Trabalho é a casa do trabalhador. É a casa onde que o trabalhador encontra um amparo legal para dirimir e resolver os seus anseios no que tange a execução do seu trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse também, de uma forma bem clara, para todos aqueles que nos assistem, como o trabalhador pode buscar o apoio, o auxílio do Ministério do Trabalho, quais os encaminhamentos devem ser feitos para que o Ministério do Trabalho possa atuar na defesa de seus interesses ou daquilo que muitas vezes as empresas não vêm cumprindo em detrimento dos trâmites legais. Nós temos o nosso atendimento voltado ao público, é um atendimento gratuito. É um atendimento que é ofertado nos moldes da legislação trabalhista. Por quê? Porque nós somos um órgão fiscalizador das leis do trabalho, mas nós temos uma gama de outras ações também que nós podemos implementar. O trabalhador pode também procurar outros órgãos, mas aí o seu acesso já será de uma outra forma. Por exemplo, Justiça do Trabalho precisa processar a empresa para cobrar uma dívida, para buscar uma regularização. Aí já será necessário estar acompanhado de um advogado ou de uma advogada. O que no nosso espaço não é necessário. Lá qualquer do povo pode adentrar. É lógico, nós temos algumas restrições com relação à quantidade de atendimentos, porque a população cresce, muitas vezes nós não conseguimos. Mas o trabalhador pode nos procurar, não vai ter que desembolsar nada e vai ter acesso a toda essa política pública do governo de forma a proteger os seus direitos e de buscar soluções. Mas existem também outros meios. Os sindicatos que são organizados em sindicatos também procuram seus sindicatos para se orientar, para buscar às vezes até um assessoramento jurídico. Ou nos casos, como falei, que necessita chegar na Justiça do Trabalho, ele deve estar acompanhado de um profissional advogado realmente. Doutor, no tocante à área que o senhor milita no Ministério do Trabalho, que é a fiscalização, eu gostaria que o senhor descrevesse um pouco mais o que é essa fiscalização. Qual é esse trabalho que é desenvolvido por sua pessoa dentro do Ministério e que vem em benefício daqueles que tanto precisam, que são os trabalhadores? Muito importante falar do papel do auditor fiscal do trabalho. É uma categoria que está aí sob sol, sob chuva, de dia, de noite, visitando os locais de trabalho, seja na área urbana ou na área rural, muitas vezes se deparando com situações muito graves, como já citei aqui, e ele promove o encaixe da legislação dentro da situação concreta por ele encontrada. Então tem a lavratura dos autos de infração, tem a expedição das notificações, tem inclusive o poder de embargar ou interditar locais que estejam colocando em risco a vida ou a integridade física dos trabalhadores. Enfim, é um profissional do governo federal que está diuturnamente buscando nos locais de trabalho a adequação às normas e à segurança do trabalhador brasileiro. Doutor, mais um assunto que seria importante a gente ressaltar e esclarecer, porque às vezes a gente fica surpreso com o que ocorre aqui, no nosso chão, no nosso Paraná. Existe ainda trabalho escravo aqui em nosso estado, doutor? Não é aquele trabalho escravo que se encontra na história, né? Que o escravo realmente ele ficava totalmente à mercê de uma situação, mas são condições análogas à de escravo. E muitas situações se direcionam para isso. Por exemplo, o trabalhador que é retirado do seu local para trabalhar distante, para trabalhar numa frente de trabalho, ele fica desprovido de meios para retornar, consequentemente ele fica vulnerável e submisso às ordens de quem o contratou. Não poder se livrar de dívidas de consumo necessário para a sua subsistência, ele precisa, para poder trabalhar, comprar
algum equipamento ou até mesmo alugar alguma habitação e ele fica vinculado a essa dívida e não é liberado para retornar. Esse é o lado do trabalho escravo que mais impressiona realmente. Jornadas de trabalho exaustivas, trabalho forçado, são coisas que infelizmente ainda ocorrem, não só no meio rural como no meio urbano também. Já se encontrou com frequência até, não estou falando aqui da nossa cidade, mas pelo Brasil, em áreas urbanas, facções, né, locais onde os trabalhadores ficavam simplesmente fechados, se sujeitando a jornadas exaustivas de trabalho por mísera retribuição. São condições que somadas caracterizam realmente o que a gente chama de trabalho análogo ao de escravo. Não é só um ilícito trabalhista, mas é um ilícito penal, inclusive, que pode levar à condenação dos responsáveis na esfera criminal. Doutor, é um assunto que a gente costuma geralmente apreciar na mídia televisiva, mídia falada, é que os estrangeiros que são utilizados muito, colocados em quartos fechados, trabalham 12 horas, 15 horas por dia. Isso aqui no Paraná também acontece, doutor? Temos casos, sim, relatados e temos até constatações. É lógico que não tanto quanto em outras regiões do país, mas o trabalhador estrangeiro, ele é muito vulnerável. Lembre-se que eu falei que o primeiro fator é ele estar distante da sua raiz. Ele já se torna vulnerável nessa situação, porque ele não tem para onde correr num primeiro momento. É diferente de uma pessoa que, assumindo um contrato de trabalho, se sente, digamos, explorado, mas ele pode romper esse contrato, pedir demissão ou ir à Justiça do Trabalho. Não, nós estamos falando daqueles trabalhadores que realmente ficam presos nos locais, ficam sem a menor condição de se defender. Esse é, infelizmente, o lado da escravidão moderna em nosso país. O que é lamentável que ocorra ainda num país que a gente sonha ser um dia primeiro mundo. Mas enquanto existir distorções dessa natureza, isso aí é uma trava para esse desenvolvimento que vem a ocorrer conforme a gente sonha. Porque nós temos tudo, doutor, eu costumo falar, nós temos tudo para viver num país de primeiro mundo, que aqui a gente tem terra, tem água, tem gente, e infelizmente existem distorções que está aí o Ministério do Trabalho atento a esse assunto e tentando resguardar a você, cidadão. Por isso que eu me sinto honrado de receber o doutor Luiz Fernando aqui, para a gente apresentar isso a vocês, que muitas vezes é um trabalho árduo que é desempenhado pelo Ministério do Trabalho e que muitos do cidadão paranaense brasileiro nem sabem que ocorre, mas é feito com afinco e com respeito aos trabalhadores, procurando buscar aquele país que a gente tanto sonha. Doutor, o Ministério do Trabalho ele realiza também mediações entre relações de trabalho, empregador, empregado, enfim. Como é que acontece isso? Como é que isso se propicia? Nesses momentos de maior dificuldade econômica, é muito importante entrar com esse papel de mediação. Hoje não se pratica no Brasil praticamente a arbitragem trabalhista, embora já se tenha tentado incluir isso na prática. A mediação é apenas o papel de aproximar as partes. Há uma dificuldade lá entre a empresa e o sindicato, entre os trabalhadores e os patrões. Entra um terceiro, um profissional de caráter público, também é um serviço totalmente gratuito, oferecido à população, e esse mediador busca, com a sua compreensão dos fatos, com a sua sensibilidade, com a sua experiência profissional, aproximar as partes, criar um ambiente favorável a que voltem a dialogar, que voltem a conversar, e aos poucos constrói acordos. E com o passar do tempo, melhorando esse relacionamento, essas partes já se sentem à vontade para buscar por si só a construção e o encontro dos seus interesses. Então, o papel da mediação é nesse sentido, de destravar relações que estejam desgastadas, ou até mesmo uma parte não respeita a outra, não quer conversar frente a frente, mas na presença de um terceiro, de um interventor mediador, certamente vai se conseguir obter novamente essa conversa, essa negociação que é tão necessária para se achar soluções aos problemas que existem por aí. Isso é importante que você fique prestando atenção no que o doutor acaba de falar, porque melhora inclusive a qualidade de vida dos trabalhadores e do próprio empresário, que acaba com essa pendência que muitas vezes o trabalhador, no seu ato de labor, estando insatisfeito, ele não produz o suficiente que o patrão queria. Então, a partir do momento que existe consciência do entendimento, onde que as partes trabalham motivadas, todos ganham. E o Ministério do Trabalho está aí contribuindo também com mais esse trabalho voltado aos trabalhadores. Então, pois não. É lógico, Solomar, e aqui é importante destacar que a legislação permite que muito se faça através da negociação, participação nos resultados, aumento de produtividade,
não ficar atrelado apenas ao salário, ter um estímulo para o trabalhador também produzir mais, desempenhar mais satisfatoriamente, ter benefícios que o tornam mais empolgado dentro do local de trabalho. Isso não está na lei trabalhista, não. Isso é construído no dia a dia, nas relações de trabalho. E aí a importância também do mediador para facilitar essa aproximação das partes. Que com certeza todos ganham e tornando uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente sonha e espera que aconteça a todos os cidadãos paranaenses e o brasileiro. Doutor, no tocante à atuação, como o Ministério do Trabalho pode atuar na proteção daquelas classes menos favorecidas, ou como, por exemplo, o trabalho infantil? Como é que é feito esse trabalho, doutor? Isso são as nossas prioridades, digamos assim, né? O trabalho infantil ele é vedado, realmente. Até 14 anos, nenhum brasileiro pode submeter-se a um contrato de trabalho. A partir de 14 anos e até os 16, ainda pode como aprendiz. O que é o aprendiz? Não é aquele, vou contratar para ensinar aqui na minha empresa. Não, o aprendiz ele tem que estar matriculado num curso de aprendizagem. E essa instituição que ministra o curso de aprendizagem tem que estar certificada pelos órgãos competentes, dentre os quais o Ministério do Trabalho também. Aí pode iniciar o trabalho. Mas assumir realmente um contrato de trabalho que não seja aprendizagem somente a partir dos 16 anos. E nós vemos muitos jovens já querendo ingressar no mercado de trabalho antes disso, mas não pode. A prioridade é a formação, a prioridade é a educação. A partir dos 16 anos, sim, embora um trabalho ainda com restrições. Não pode ser em horário noturno, não pode ser em trabalho insalubre ou perigoso, ou que o exponha aos problemas do dia a dia, né? Aos agentes físicos, químicos, ou mesmo que atente contra a sua moralidade, como algumas situações de trabalho existem por aí. Então, para ser realmente um trabalhador, tem que ter no mínimo 16 anos e ainda assim até os 18 com algumas restrições. Mas nós queremos sim um jovem qualificado que possa desde o início da sua vida profissional ter qualificação, porque aí vai ser sim uma pessoa produtiva, uma pessoa estimulada e que vai conseguir o seu lugar ao sol dentro do mercado de trabalho. E doutor, no tocante ainda a esse assunto, trabalho infantil, aqui no nosso estado acontece com frequência? O Ministério Público tem acompanhado situações que venham ocorrendo esses fatos? Solomar, ainda ocorrem algumas situações muito pontuais de se empregar um adolescente, uma criança para o trabalho. Mas é raro. O que acontece realmente é nas entrelinhas. Muitas vezes dentro das residências, a criança já tendo que se submeter ao trabalho, acompanhando seus pais. Isso infelizmente ocorre nas classes menos favorecidas, tendo que acompanhar os seus pais nos locais de trabalho ou nas ruas. Quer dizer, não está exatamente ali cumprindo ordens, mas já está se envolvendo com o trabalho. Está sendo privado de sua infância, de sua liberdade, está sendo privado principalmente de sua formação, porque está ausentando-se da escola, está perdendo uma oportunidade que depois na vida é muito difícil de resgatar, que é uma formação compatível de acordo com a situação etária. O que é importante, na verdade, você manter um jovem preparado para quando entrar no mercado de trabalho, entrar fazendo um trabalho com qualidade. Automaticamente, seu trabalho será melhor valorizado, propiciando melhor qualidade de vida. É uma cascata de progresso a esse jovem, que deve ser respeitado. Doutor, hoje a situação brasileira atravessa uma crise estrutural, financeira, desmandos, enfim, e que sente-se na pele dos trabalhadores. A gente pode observar as entidades sindicais todos os dias com 5, 10 homologações que as empresas pedem dos trabalhadores. Isso tem aumentado o trabalho para vocês lá no Ministério do Trabalho, não? Tem aumentado sim, nós temos preocupação com relação a isso, mas como eu falei, temos que encontrar soluções. Não vamos tolerar simplesmente abusos por parte daqueles que por algum motivo estejam impossibilitados de cumprir com suas obrigações, e nesse caso eu falo dos empresários, mas também vejo que não é o momento das entidades sindicais, dos representantes dos trabalhadores, irem com muita força em busca de novas conquistas. É um momento de reflexão realmente. Todos precisamos manter nossa atenção, trabalharmos para que, enfim, possamos sair dessa crise. Mas é um momento difícil, infelizmente há desemprego, mas há também essa vontade muito grande de superar essa dificuldade e juntos, governo, trabalhadores, empresários, acharmos a saída para voltarmos a crescer. Com certeza é o que a gente espera. A gente quer ver um Brasil feliz, a gente quer ver o trabalhador
feliz. Chega em casa, sua família tem o seu emprego, tem o seu salário, levar aquilo que mantém seus familiares. Porque uma das coisas mais tristes que existe é o trabalhador ficar totalmente desamparado sem um emprego, porque as contas continuam vindo. Então é importante isso que o doutor acabou de falar, que essa integração, que avance, que o Brasil saia dessa o mais rápido possível. No entanto, a realidade está aí apresentada, o que aumenta a demanda do trabalho do Ministério do Trabalho. Eu gostaria de saber, doutor, hoje o Ministério do Trabalho tem uma estrutura para atender tudo isso? Estão preparados ou está carente de funcionários nessa área de atendimento ao trabalhador? É evidente que gostaríamos de ser bem mais do que somos, mas os que lá estão admitem que são realmente capazes e atendemos a população. Temos hoje formas até de facilitar o acesso do trabalhador através de atendimentos agendados. A pessoa não precisa mais enfrentar filas, ficar na chuva esperando a sua vez de ser atendido, pode buscar agendar esse atendimento através da internet. Mas é lógico, a demanda é grande, é um momento em que nós somos um abrigo para quem está eventualmente sem o trabalho ou está com o seu direito desrespeitado, e muitas vezes o próprio empresário nos procurando achar uma solução para superar essa dificuldade e não chegar no momento pior, que é de ter que encerrar suas atividades, aí sim desempregando vários chefes de família. Então, nossa rotina tem sido essa. Eu fiz questão de estar aqui no seu programa para poder mostrar que nesse momento de crise nós temos também a nossa atribuição e a gente tem que ter muita sensibilidade nessa hora para fazer aquilo que seja melhor para o bem comum e não simplesmente privilegiar uns em detrimento de outros. Não, a crise existe para todos, temos que sair juntos dela. Eu, inclusive, doutor, eu quero aproveitar, parabenizar o doutor e outros que lá trabalham no Ministério do Trabalho por essa atitude democrática de não ter aquelas filas quilométricas para ser atendido. Eu me surpreendi, cheguei no Ministério do Trabalho quando fiz o convite para nós gravarmos essa entrevista, e não vi fila, era rápido o atendimento, uma agilidade que nem os bancos oficiais que arrecadam um monte fazem, o Ministério do Trabalho faz, em respeito a você. Parabéns a vocês, eu quero deixar isso aqui no ar, porque eu achei uma coisa muito bacana, muito ágil e respeitosa, em especial aos trabalhadores, que vocês estão lá exercendo um serviço para a sociedade. E quero compartilhar esses seus elogios a todo o corpo de funcionários, servidores da nossa instituição, que estão aí no dia a dia buscando implementar essas políticas que resultam para a população positivamente, embora gostássemos de poder fazer até mais. Mas vamos passo a passo em busca de um momento melhor, Solomar. O que eu somo com o seu estendimento aos demais, porque realmente são pessoas que laboram com fervor e devoção a você. Quem é aquele que precisa de utilizar os trabalhos do Ministério do Trabalho no sentido de resgatar direitos ou preservar direitos seus? Doutor, o Ministério do Trabalho também ele é árbitro em dissídios coletivos, negociações. E ele tem a prerrogativa de fiscalizar se a greve é ilegal ou se a greve é legal, e também o Ministério tem essa função ou não? É muito importante separar as competências. É lógico, todos podemos agir, mas cada um dentro daquilo que a lei outorga para fazer. Sim. Nessa seara aí da discussão dos acordos, convenções coletivas, nós fazemos o papel de mediador e de registrador dos documentos. Uma convenção, um acordo coletivo só tem plena validade se estiver registrado no nosso órgão, através de um sistema chamado sistema mediador. Então, nós temos a condição de analisar e validar esses documentos. Uma vez validado o seu cumprimento, aí sim entra a parte dos sindicatos fazerem a sua verificação. A nossa fiscalização também pode, em determinados momentos, interceder para fazer cumprir o que foi acordado. Mas quando se chega a um momento de dissenso, uma greve, um descumprimento total, digamos, do que foi criado, aí nós temos as competências já encaminhadas para o Ministério Público Trabalhista e também para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é que compete instaurar o dissídio coletivo e julgar a legalidade ou ilegalidade, abusividade de movimentos de greve. Então não é conosco, mas é lógico, no nosso dia a dia nós estamos sempre ouvindo e tratando desses assuntos também. Isso é interessante que você fique conhecendo como funciona essa engrenagem na defesa dos direitos dos trabalhadores, que existe diretriz para cada órgão atender um determinado caso. No entanto, existe uma integração entre o Ministério do Trabalho, entre o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Existe essa integração ou não, doutor? É um pouco difícil para a população entender
o que é um, o que é outro, o que cada um faz, mas é lógico, perante a lei, a divisão das competências, nós temos uma integração muito grande, a qual procuramos sempre fortalecer, porque se sozinhos podemos ser fortes, que dirá somando esses esforços. Cada um tem o seu papel muito importante, desde o sindicato, passando por nós, o Ministério Público, os juízes e desembargadores do trabalho. Cada um fazendo a sua parte, aplica-se a justiça. Aplica-se a lei da melhor maneira e busca-se o resultado, que é o bem satisfatório para a coletividade. Doutor, também seria importante, a gente, infelizmente o tempo de televisão é limitado e o nosso papo aqui é tão interessante e vai direto ao interesse da maioria da população. Eu gostaria de perguntar para o senhor, as entidades sindicais estão fazendo o seu papel? É importante o trabalho da entidade sindical na proteção dos direitos dos trabalhadores, no seu entendimento? Nós temos também o papel de controlar o funcionamento das entidades sindicais através do controle das suas representações. Os sindicatos, desde 10 anos para cá, eles precisam também, através do nosso sistema do Cadastro Nacional de Entidades, atualizar sempre seus dados. Quando há uma eleição, quando há uma mudança de sua representação, ampliando ou mudando a categoria ou a base territorial, tudo precisa passar por nós. Nós temos a guarda dessas informações e os sindicatos, uma vez registrados e regulares perante o Ministério do Trabalho e Emprego, eles têm total autonomia para tratar dos assuntos de sua base de representação, como negociar condições de trabalho, como ajuizar ações como substitutos processuais, homologar as rescisões do contrato de trabalho. O papel que os sindicatos de trabalhadores têm é fantástico e nós defendemos isso. Foi uma conquista da classe trabalhadora brasileira, mas volto a insistir, os sindicatos têm que estar sempre atentos a se manter organizados e com sua documentação em dia perante a nossa instituição, porque caso contrário podem ficar por algum tempo inativados e aí na hora de agir estarão restritos e não poderão alcançar aquele objetivo. Ok, eu espero que tenhamos levado a você um pouco de informação que o Ministério do Trabalho faz em defesa do interesse e o direito dos trabalhadores. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, dizendo que esse espaço está aberto quando o Ministério do Trabalho tiver a necessidade, qualquer que for o assunto, vem aqui, a gente leva essa informação à nossa gente. Mas antes de encerrar, doutor, eu lembrei-me que estará sendo feito agora em maio, se não me falha a memória, um evento. O que é esse evento que será feito no Ministério do Trabalho, junto com as entidades sindicais? Poderia falar um pouquinho antes de encerrar o nosso programa? Nós estamos sempre buscando as parcerias e estar junto com o mundo do trabalho, com as entidades organizadas, com as organizações públicas também. Nós vamos sim, vamos estar aí difundindo as nossas políticas, seja agora no mês de março, em função do Dia da Mulher, seja também no mês de abril, quando lembramos as vítimas de acidentes de trabalho, o mês de maio, que tem o 1º de maio, que conta a história do trabalhismo a nível internacional. Estaremos em todas essas datas sempre pautando eventos para melhor divulgar as nossas ações junto com as entidades que também conosco militam no mundo do trabalho. Ok, doutor, os meus agradecimentos, a participação do senhor aqui no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo é limitado, eu quero desejar a todos um grande abraço, um abraço especial à Dona Maria, lá da Matheus Lima, que assiste o nosso programa. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Obrigado, doutor, pela sua participação.